Testemunho de fé e milagre. A cura da talassemia na Congregação Cristã no Brasil. Uma história de superação, oração e ação divina. Capítulo 1. A vida antes do milagre. O peso de uma sentença médica. O sol da manhã entrava tímido pela janela do pequeno apartamento no bairro Operário de São Paulo, iluminando o rosto pálido de Lucas Ferreira, um jovem de 22 anos que desde a infância carregava consigo um fardo invisível mas esmagador. A talassemia major, uma doença genética que impedia seu organismo de produzir hemoglobina suficiente, obrigando-o a transfusões de sangue a cada 3 semanas para sobreviver. A sala, simples mas arrumada, exalava um cheiro de café fresco preparado por Dona Maria, sua mãe, uma mulher de fé inabalável, mesmo quando as contas médicas se acumulavam sobre a mesa de madeira gaste pelo tempo. "Lucas, meu filho, você já tomou os remédios?" perguntou Dona Maria, enquanto colocava uma xícara fumegante na frente do filho, que estava sentado à mesa, olhando fixamente para o líquido vermelho dentro da seringa que precisaria aplicar em si mesmo antes de sair. "Já tomei, mãe. Mas hoje eu não aguento mais", respondeu ele com a voz embargada. Os olhos antes brilhantes, agora refletiam um cansaço que ia além do físico. Era o desgaste de uma vida marcada por agulhas, hospitais e o constante medo de que a qualquer momento seu corpo pudesse falhar. A talassemia não era apenas uma doença para Lucas, era uma prisão. Enquanto seus amigos da faculdade de engenharia saíam para baladas, namoravam, planejavam viagens, ele passava noites em claro com dores ósseas, fraqueza extrema e a constante sensação de que seu coração batia em um ritmo irregular, como se a qualquer momento pudesse parar. Os médicos haviam sido claros. "Senhor Ferreira, a talassemia não tem cura. Seu filho vai depender de transfusões pelo resto da vida. E mesmo assim, as complicações podem surgir. Problemas no fígado, no coração." As palavras do hematologista ecoavam em sua mente como uma sentença sem apelação. Mas Dona Maria, uma serva fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 30 anos, nunca aceitou aquele diagnóstico como definitivo. "Deus é maior que qualquer doença, meu filho. Ele pode mudar essa história", dizia ela, enquanto passava as mãos pelo rosto do filho, como se pudesse, com aquele gesto, transferir-lhe um pouco de sua fé inquebrantável. Lucas, porém, havia se afastado da igreja nos últimos anos. Não por rebeldia, mas por desespero. "Mãe, eu já orei tanto. Já pedi tanto. E nada muda. Por que Deus não me cura?" Sua voz tremia, carregada de uma dor que nem as transfusões conseguiam aliviar. Dona Maria suspirou, sentou-se ao seu lado e pegou suas mãos. "Filho, a fé não é como um remédio que a gente toma e já faz efeito. Às vezes, Deus está preparando algo tão grande que a gente nem consegue imaginar. Mas você precisa estar no lugar certo, na hora certa. E esse lugar é na casa do Senhor." Capítulo 2. O convite que mudou tudo, a reunião que Lucas não quis ir. Naquela tarde de sábado, enquanto Lucas tentava se concentrar nos cálculos de sua monografia, o telefone tocou. Era tio João, seu padrasto e um dos presbíteros da CCB local. "Lucas, hoje à noite tem uma reunião especial na igreja. O irmão Paulo de Sorocaba vai estar pregando. Ele tem um dom de oração muito forte. Sua mãe e eu vamos. Você vem?" Lucas suspirou. Ele já havia ouvido isso antes. Reuniões especiais, pregadores poderosos, promessas de milagres. E no final, ele voltava para casa com a mesma doença, a mesma fraqueza, a mesma decepção. "Tio, eu não estou bem. Além disso, tenho que terminar esse trabalho", tentou justificar. "Lucas, você não está bem há anos. E esses trabalhos, essa faculdade, de que adianta se você não tiver saúde para aproveitar? Deus está te chamando de volta. Não resista." A voz de tio João era firme, mas cheia de compaixão. Do outro lado da linha, Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que eles tinham razão. Mas o medo de se decepcionar novamente era maior que a esperança. "Eu vou pensar", respondeu, desligando o telefone. Dona Maria, que ouvirá a conversa, entrou no quarto com os olhos cheios de lágrimas. "Meu filho, eu não vou te forçar. Mas se você não for por você, vá por mim. Eu não aguento mais ver você assim. Eu preciso acreditar que Deus pode te curar. E você também precisa." Sua voz quebrou e Lucas, pela primeira vez em meses, sentiu algo se mexer dentro dele. Não era esperança. Ainda não. Era apenas um cansaço de lutar sozinho. "Tá bom, mãe. Eu vou", disse finalmente, rendendo-se não à fé, mas ao amor daqueles que nunca o abandonaram. Capítulo 3. A chegada à igreja, o ambiente de fé que Lucas havia esquecido. A Congregação Cristã no Brasil naquela noite estava lotada. O prédio simples com suas paredes brancas e bancos de madeira envernizada
respirava uma atmosfera de simplicidade e reverência. Não havia altares chamativos, nem bandejas de ofertas ostentosas, apenas a Bíblia Sagrada sobre o púlpito e os hinos sacros sendo entoados em uníssono pelos fiéis. Lucas entrou acompanhado dos pais, sentindo-se um estranho em sua própria casa espiritual. Os olhares de alguns irmãos se voltaram para ele com sorrisos acolhedores. Irmão Lucas, quanto tempo! Exclamou irmã Rosa, uma senhora idosa que o conhecia desde criança, apertando suas mãos com força surpreendente para sua idade. Tudo bem, irmã? Como está a saúde? Perguntou ela, olhando-o com olhos que pareciam ver além das aparências. Mais ou menos, irmã Rosa, respondeu Lucas, evitando olhá-la nos olhos. Ele se sentou em um banco próximo ao fundo, onde poderia observar sem ser muito notado. A reunião começou com hinos de louvor e logo o irmão Paulo, um homem de estatura média, cabelos grisalhos e um olhar penetrante, subiu ao púlpito. Irmãos, hoje Deus tem uma mensagem especial para este lugar. Há alguém aqui que está carregando um fardo pesado, uma doença que os médicos disseram não ter cura. Mas eu digo a você, Deus é o médico dos médicos. Sua voz ecoou pelo salão, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou se distrair, olhando para os vitrais que filtravam a luz amarela das lâmpadas, mas as palavras do pregador pareciam direcionadas exatamente a ele. Talvez você tenha desanimado. Talvez tenha pensado que Deus se esqueceu de você. Mas ele não esquece de nenhum de seus filhos. Ele está aqui hoje, pronto para operar um milagre. Lucas sentiu as mãos suarem. Seu coração batia acelerado, não pela doença, mas por uma expectativa que ele não queria sentir. Capítulo 4. O momento da oração, quando a fé encontra a dor. Após a pregação, o irmão Paulo fez um chamado. Se há alguém aqui que precisa de um milagre, que venha à frente. Deus vai tocar você hoje. Vários irmãos se levantaram. Uma senhora com bengala, um homem com uma tipóia no braço, uma criança com marcas de queimaduras no rosto. Lucas permaneceu sentado, imóvel, como se seus pés estivessem pregados ao chão. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Era Dona Maria com os olhos brilhando. Vamos, meu filho. Esta é a sua hora. Sussurrou ela. Lucas hesitou, mas algo dentro dele, talvez o desespero, talvez um resto de fé, o fez levantar. Com passos trôpegos, ele se dirigiu ao frente, onde o irmão Paulo o recebeu com um sorriso sereno. Qual é o seu nome, irmão? Lucas respondeu com a voz trêmula. Lucas, você veio aqui hoje buscando alguma coisa? Eu tenho talassemia. Os médicos disseram que não tem cura. As palavras saíram como um suspiro. O irmão Paulo colocou as mãos em seus ombros e olhou profundamente em seus olhos. Mas Deus disse que tudo é possível ao que crê. Você crê que Jesus pode te curar hoje? Lucas sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele queria crer, mas a dor de tantas decepções era grande. Eu não sei, confessou, baixando a cabeça. Nesse momento, o irmão Paulo fez algo que o surpreendeu, não orou imediatamente. Em vez disso, ele o abraçou. Não tem problema, irmão. Às vezes a fé começa com um simples, ajuda-me na minha incredulidade. Vamos orar juntos. E então, com as mãos impostas sobre a cabeça de Lucas, o irmão Paulo começou a clamar. Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, que fizeste o cego ver e o coxo andar, olha para este teu servo. Ele está cansado, Senhor. Ele está ferido. Mas tu disseste que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Fala a ele, Senhor. Toca-o. Liberta-o desta doença em nome de Jesus. Sua voz se elevou, e a congregação começou a responder em coro. Amém. Glória a Deus. Lucas fechou os olhos. E então algo aconteceu. Capítulo 5. O milagre. O corpo que se transformou em segundos. No início foi apenas uma onda de calor percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por suas veias. Depois veio uma sensação de leveza, como se o peso que carregava há anos tivesse sido retirado de seus ombros. Ele abriu os olhos, confuso, e olhou para suas mãos. Elas não tremiam mais. Irmão Lucas, como você se sente? Perguntou o irmão Paulo, ainda com as mãos sobre ele. Lucas engoliu em seco. Ele não queria se iludir. Não novamente. Eu não sei, respondeu, hesitante. Tente respirar fundo. Instruiu o pregador. Lucas obedeceu. E então percebeu, sua respiração estava fácil. Completa. Sem aquele aperto no peito que o acompanhava há anos. Meu Deus, o sussurrou. O irmão Paulo sorriu. Louvado seja Deus. Agora dê um passo. Caminhe. Lucas deu um passo. Depois outro. E outro. Suas pernas não doíam. Seu corpo não pesava. A congregação explodiu em louvores e lágrimas.
Alguns irmãos caíram de joelhos, outros levantaram as mãos, glorificando a Deus. Dona Maria chorava incontidamente enquanto tio João, com os olhos cheios de lágrimas, exclamava: Glória a Deus! Meu filho está curado. Mas Lucas ainda não podia acreditar. Ele precisava de provas. Espere aqui, disse ele, saindo correndo em direção ao banheiro da igreja. Lá, ele olhou no espelho. Seu rosto não estava pálido. Suas unhas, antes amareladas pela anemia crônica, estavam rosadas. Ele pressionou a barriga, nenhuma dor no baço que antes estava sempre inchado. E então fez algo que não fazia há anos. Correu pelo corredor, voltou para o salão, e abraçou sua mãe com uma força que ela não via nele há uma década. Mãe, eu estou curado! Eu estou curado! Gritou, entre lágrimas. A igreja inteira explodiu em alegria. Os hinos foram entoados com ainda mais fervor e o irmão Paulo, emocionado, declarou: Irmãos, hoje nós testemunhamos um milagre genuíno. Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações. Capítulo 6. A confirmação médica. Quando a ciência testemunha o sobrenatural. Na segunda-feira seguinte, Lucas estava no consultório do Dr. Carlos Mendoza, seu hematologista há mais de 15 anos. O médico, um homem cético e metodista, olhou para os exames com incredulidade. Lucas, esses resultados, eles não fazem sentido, disse, ajustando os óculos. Sua hemoglobina está normal. Seu ferro está estável. Não há sinais de sobrecarga. Isso é impossível. Doutor, eu sei que parece loucura, mas eu fui curado. Na igreja. Durante uma oração. Lucas falou com calma, mas com uma convicção que nem ele mesmo reconhecia. O médico o olhou por um longo momento. Você está me dizendo que uma oração curou sua talassemia? Sim, doutor, eu sei como soa. Mas é a verdade. Dr. Mendoza suspirou, folheando os exames novamente. Bem, como médico eu não posso explicar isso. Mas como ser humano, eu tenho que admitir que algo extraordinário aconteceu. Ele olhou para Lucas com um misto de espanto e respeito. Continue fazendo os exames de rotina, mas parabéns, Lucas. Você está livre desta doença. Quando saiu do consultório, Lucas sentiu o sol bater em seu rosto de uma maneira diferente. Ele não era mais um doente. Era um testemunho vivo do poder de Deus. Capítulo 7. O impacto do milagre, uma vida transformada. A notícia da cura de Lucas se espalhou rapidamente pela congregação cristã no Brasil. Irmãos de outras cidades começaram a vir até sua igreja para ouvi-lo testemunhar. Jornais locais publicaram matérias e até programas de rádio evangélicos o convidaram para contar sua história. Mas o maior impacto foi em sua própria vida. Lucas, que antes vivia amargurado e afastado de Deus, agora voltava à igreja com um fogo novo. Ele começou a participar dos cultos de doutrina, a ajudar nos trabalhos de caridade da congregação e, acima de tudo, a orar por outros doentes que chegavam até ele em busca de esperança. Irmão Lucas, você acha que Deus pode me curar também? Perguntava-lhe uma senhora com câncer, segurando suas mãos com lágrimas nos olhos. Eu não sei se Deus vai curar você da maneira que você espera, mas eu sei que Ele ouve e que Ele age. O que eu peço é que você não desista de crer, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Respondia ele, com a sabedoria de quem já esteve no vale da sombra da morte. Sua mãe, Dona Maria, via tudo isso com lágrimas de gratidão. Filho, Deus não só te curou do corpo, Ele curou tua alma, dizia ela enquanto o via ler a Bíblia com um entusiasmo que nunca tinha demonstrado antes. E Lucas sabia que ela tinha razão. Ele não era mais o mesmo. Capítulo 8. O desafio da fé, quando as provações voltam, mas a fé permanece. Nem tudo, porém, foi um mar de rosas. Alguns amigos da faculdade, ao saberem de sua cura, zombaram. Ah, Lucas, você acha que foi Deus? Mas deve sido um erro médico, cara. Ou você tá tomando algum remédio novo e não tá falando. Ria um deles, enquanto tomavam cerveja em um bar. Lucas não se abalou. Eu não preciso que você acredite. Eu sei o que aconteceu comigo. Respondeu com calma, pagando sua conta e saindo. Outros, porém, foram tocados por sua história. Como Ana, uma colega de classe que após ouvi-lo testemunhar, começou a frequentar a CCB e meses depois batizou-se nas águas. Lucas, sua vida me mostrou que Deus é real. Eu não posso ignorar isso. Confessou ela, emocionada após o batismo. Mas o maior teste veio quando, um ano após sua cura, Lucas começou a sentir dores de cabeça fortes e tonturas. O medo voltou. Será que a doença voltou? Será que Deus me abandonou? Pensava, enquanto esperava pelos resultados de novos exames. Desta vez, porém, sua reação foi diferente. Ele não se desesperou. Ele orou. E quando os resultados chegaram, o